Fala, meus amigos, meu nome é Dimitris, eu sou proprietário da Jimmy Fair, do estúdio Jimmy Fair, e comemorando um ano do estúdio, especializado em venda e comercialização de Ferrari. É uma coisa que tem uma história, uma vasta história, e eu, em comemoração a isso, para fazer companhia ao nosso amigo que a gente tem aqui, o Sr. Enzo, a gente fez um mural homenageando alguns dos momentos através das máquinas, que é a essência da Ferrari, né, da marca da Ferrari. Então a gente tentou pegar aqui nesse mural alguns dos momentos, algumas das máquinas, algumas mais simbólicas, pelo menos na minha opinião, eu acredito que na opinião de todo mundo, com as suas definições e a sua história. Então eu vou mostrar para vocês hoje o que a gente fez aqui no estúdio, que eu acho que ficou um negócio bem legal. Então a gente até pensou, pô, por que não fazer um vídeo, né, explicando um pouquinho de cada pedaço de história, né, que faz essa marca, que faz os carros, que faz essas coisas serem tão desejadas e até hoje a marca Ferrari ser uma marca extremamente reconhecida e valorizada, né? Então vamos começar pelo primeiro carro que a gente tem aqui, que é uma 125S, que seria o primeiro carro desenvolvido por Ferrari mesmo. Quando ele saiu da Alfa Romeo, né, ele já fazia a equipe de corrida da Alfa Romeo, tinha o símbolo dele nos carros da Alfa. Ele saiu, fez um Alto Avio, né, que seria um carro até meio feio o carro, quem puder procurar no Google aí. E daí ele fez aquele carro tal, etc. E ele precisava, ou iria continuar, né, que foi para isso que ele saiu da Alfa, com a sua própria equipe, com o seu próprio carro de corrida. E foi desenvolvido a 125S. Então, a 125S já é um V12 Colombo, que a gente retratou aqui também, um V12 de 60 graus Colombo, desenvolvido pelo Colombo mesmo, pelo cara que chama Colombo. O motor V12 e o carro também foi desenvolvido pelo Colombo. Então, começando a história aqui do Enzo, a gente tem uma 125S. Passa para cá, não tinha como deixar de fora a gente fazer exemplificar um V12 mesmo, porque como é que você vai falar de Ferrari sem falar de V12? É a essência da marca, a essência do que deu início a tudo, né? Tanto é que tá aqui, ó, os dois aqui, vindo aqui para baixo. Obviamente, tá? Eu sei que a gente passou por vários carros, tivemos vários carros de corrida, 250LM e tal, etc. Que o pessoal vai falar, pô, mas você esqueceu de várias. Eu sei disso, mas não dá para retratar todos aqui. Eu sei que estão faltando vários exemplos aqui. Mas como é só um lance comemorativo nosso, então eu coloquei um carro que eu gosto muito, eu acho muito bonito, eu acho espetacular o design desse carro, que é uma 250 GT SWB, Short Wheelbase, que seria ela mais curtinha. Aqui também um V12 Colombo, carro de corrida também, venceu algumas provas, um carro de GT, então assim, um Gran Turismo. Então, cara, eu acho esse carro espetacular, então eu quis colocar particularmente um gosto meu aqui no mural, que seria essa 250 SWB, que eu acho um carro extremamente bonito. Aqui a 250 GTO, carro de corrida também, valiosíssima hoje em dia, também um V12 Colombo de 3.0, de 280 cavalos já, um carro bem mais forte que uma 250 que vieram dos V12 Colombo. Ali a gente tinha um V12 Colombo 1.9, 1.8 se eu não me engano, de 180 cavalos mais ou menos. Lembrando, 280 cavalos em 1962, com um carro inteiro feito de chapa de alumínio na mão. Então assim, era uma coisa assim completamente fora da casa para quem
para quem iria correr com um carro desse, né? Que ela foi feita para isso. Pouquíssimas unidades, incluindo a Série 2, 39 unidades mais ou menos foram produzidas, mais ou menos não, foram 39 unidades, incluindo a Série 2, produzidas da 250 GTO, partindo de 1962, foram 2 ou 3 anos de fabricação. Então, assim, aqui começou o lance do Enzo escolher para quem ele vendia o carro. Então aqui você tinha que ser escolhido para poder comprar, para poder comprar o carro de corrida do Enzo, que era a 250 GTO. Valiosíssima, chapa de alumínio, V12 Colombo, enfim. Hoje, vindo para os dias de hoje, bate recordes e recordes e recordes em leilões de valores. Então, assim, é um design muito bonito. Não é Pininfarina, aqui é Bizarrini o design. Então, vamos falar o quê? Não tinha como deixar ela de fora a Gran Turismo homologata, que era para as corridas de GT. Vindo para cá, a gente vem para 288 GTO, 288 Gran Turismo homologata, homologada para o grupo B, foi feito para o grupo B. V8 biturbo, que a gente vai para F40, V8 biturbo de 400 cavalos, já com Kevlar, carbono, freios melhores. Eles utilizaram o chassi tubular da 308, mas viraram o motor de transversal para longitudinal, né, que inclusive deriva até hoje, né, os carros de motor central da Ferrari, que 458, etc., do que todo mundo conhece, deriva desse carro aqui especificamente porque eles viraram o motor longitudinalmente. Então, assim, saiu do motor transversal da 308 e veio para cá, motor e câmbio. Eles alongaram um pouco a distância de eixo dela e aqui a gente começa a linha de hipercar, o supercarro da Ferrari. V8 biturbo, feita tinha que ser feito homologado 200 unidades para poder correr o grupo B, fizeram, etc., acabaram com o grupo B e ficou só o carro. Descendo para cá, depois eu vou para F40, descendo para cá, 312T do Niki Lauda, de 1975. Cara, aqui a gente já parte para os carros de Fórmula 1, um motor boxer 12 cilindros, que vai, desse motor, vai sair a 365BB, depois vem Testarossa e etc. Todos os carros do motor boxer 12 cilindros da Ferrari, da Testarossa, por exemplo, saíram dessa 312T. Foi um carro desenvolvido por Niki Lauda, também pesava coisa de 500 quilos, com 500 e poucos cavalos mais ou menos esse carro produzia. Venceu corridas, no começo foi realmente bem difícil acertar o carro, deixar o carro competitivo na época, inclusive tem o filme, né, tem o filme do Nick e tal, etc. Quem assistiu sabe que ele reclamava muito, mas depois foram acertando o carro e foi um carro vitorioso também. Vindo para cá, para F40, quem não conhece uma F40? F40, V8 biturbo, 500 cavalos, falam 480, mas carro de 500 cavalos, série comemorativa, comemorando os 40 anos da Ferrari, já Kevlar, carbono e etc. A F40 não veio diretamente da 288, a 288 teve a 288 Evoluzione, quem procurar no Google aí, que ela é muito a cara já, o desenho já da F40, ela já tem a 288 Evoluzione, ela já tem já esse design aqui, essa asa atrás, ela já tem esse corpo da F40, vamos dizer assim, ela já é bem mais alargada, já é um carro bem de corrida mesmo, que derivou depois da 288 Evoluzione, derivou a F40. Aniversário de 40 anos, não tem como dizer que esse carro não é um ícone de design, de estrutura, de potência, de materiais, enfim, não tem como dizer. Tanto é que teve depois as F40 LM com mais de 600 cavalos, aliviada, etc. Tem até o senhor que desenvolveu ela, tem um documentário no YouTube que
ele fala testando a F40LM em Nardo. Então, Nardo é um circuito oval, testando em Nardo. Cara, é demais o desenvolvimento da F40LM, assim. Além da F40, óbvio, né? Que já era aquele lance já de carro de corrida hipercar, né? Descendo para cá, fazendo um link com a 312, aqui seria o primeiro carro aspirado depois da era turbo. Já não, mas aqui foi o primeiro desenvolvimento do câmbio F1, câmbio borboleta, que tem nas 430, que veio na 355, foi o desenvolvimento que veio desse carro. Foi o primeiro não, mas foi o carro, depois quando terminou a era turbo, esse carro foi o carro que voltou à era aspirada. Então aqui a gente tem um V12 3.5 de 680 cavalos, com um carro de 500 quilos. É ridículo. Vindo para cá, já sucessora da F40, a gente tem a F50. Como que a gente poderia deixar de colocar aqui a F50? V12 derivado da 641, a substituta da 640. V12 já longitudinal também, a caixa de câmbio, a caixa de câmbio motor é inteiro uma peça só acoplado ao chassi. Então, assim, esse carro foi o primeiro carro com uma construção muito parecida, muito mais próxima a um Fórmula 1 mesmo. Aqui a gente tem um V12 4.7 de 520 cavalos. Na pista, a F40, quem acompanha aí sabe que a F40 é até um pouco mais rápida que ela, inclusive na pista de Maranello. Mas é uma construção, um desenvolvimento completamente novo. O design dela, Pininfarina também, baseado na Ferrari Mitos, que seria um protótipo na época. Então, assim, até quando saiu a Ferrari Mitos, né, cara, ela é toda redondinha, assim, que depois, inclusive, deu toda a linha da Ferrari, né, porque aqui a gente já tem ali a linha ali depois de 95, aqui depois disso a gente vai ter a continuação vindo para a rua, para os carros normais, seriam as Modenas. Então, foi o que desenvolveu, o que deu linha direta com as Modenas, por exemplo. Então, foi a F50. Bom, outro Fórmula 1, aqui, a dominante de 2002, a F2002 V10 do Schumacher, venceu 15 corridas das 19, um absurdo. Pódio em todas, só teve uma corrida só que bateu com o Montoya. Então, cara, a última linhagem, né, que foi a 2002, 2003, 2004, V10 dos carros de corrida Ferrari. Aqui a gente tem um V10 3.5 de 830 cavalos. Então, assim, carro dominante. Saiu, inclusive, recentemente um documentário sobre o desenvolvimento desse carro no YouTube. É muito bom. Quem procurar aí, assiste, cara, que é espetacular. Vindo para os carros de corrida, para os carros de rua, vindo para os carros de rua de novo, a linhagem do Hipercar. Aqui a gente retratou a Enzo, um carro que eu gosto muito, eu sou muito fã da Enzo, e arrisco a dizer que para nossa geração ela vai ser aí a substituta em valores aí no futuro, em valores de leilão, etc. Eu acredito que vai ser a Enzo. Por quê? Porque é uma máquina muito pura. É uma Ferrari muito pura, um V12 de 600 cavalos, 660 cavalos. Cara, inteira de fibra de carbono. Aqui a gente já tem um monocoque de fibra de carbono, as portas que abrem para cima também tudo em carbono, Kevlar. É todo um desenvolvimento já direcionado para altíssima performance. Então aqui a gente tem até o que foi falado na época, esse design aqui que seria das Fórmula 1s, das Fórmula 1s. Então, assim, esse carro com certeza aí no futuro vai ser substituta em valores de 250 GTO e etc e tal. Então, e além disso leva o nome do fundador, né, o Enzo. Então eu acho que
é uma máquina muito especial, assim, extremamente pura e merecia, obviamente, estar aqui no nosso mural. Vindo para a Fórmula 1 de novo, último campeonato, V8, com os V8 aspirados, V8 de 780 cavalos, girava 19.000 RPM. Então, o último campeonato vencido pelo Kimi, né, pelo Kimi Raikkonen. Então, também a gente não podia deixar o último campeonato da Ferrari que ela ganhou de não ser retratado aqui no nosso mural. Outra Fórmula 1 espetacular, não tenho o que falar. La Ferrari, saímos do V12 da Enzo, a gente veio para a La Ferrari. Aqui a gente já tem o V12 híbrido, que já trouxe a tecnologia híbrida um pouco depois para as ruas, 296 e SF90, né? SF90 foi a primeira. Então, aqui a gente já teve diretamente a tecnologia já vinda da Fórmula 1, vindo dela, que seria o hipercarro, depois veio para os carros normais, vamos dizer assim. Então aqui a gente tem um divisor de água, né? Aqui a gente já tem um V12 6.3, menor até do que esse exemplo aqui, que é um 6.5. Aqui a gente já tem um V12 6.3 que, acoplado ao sistema CARS, etc., vão liberar ali seus 960 cavalos mais ou menos. Já também tudo em carbono, etc. Curiosidade, aqui já não é Pininfarina, mas é do Flávio Manzoni. Flávio Manzoni foi quem desenhou as últimas Ferraris. F8 é um caso delas, Flávio Manzoni. Então aqui a gente tem um design Flávio Manzoni. Cara, e eu fazendo o estudo, né, para esse lance aqui, depois quando a gente foi fazer, eu vou vir para cá também, mas assim, eu sinceramente acho que eles deveriam ter mantido o Flávio Manzoni na linha de design da Ferrari, porque ele acertou muito. Eu até digo por quê. Aqui a gente tem uma SP3, também casa Ferrari. Aqui a gente abre uma outra, não é um leque, mas a gente abre uma outra vertente da Ferrari, que são os carros Icona. Então são carros com design fora de série, V12, aquele negócio puro da Ferrari, mesmo V12 aqui da 812, o 6.5, e a gente abre o lance da Icona, que são carros caríssimos, limitados. Então a gente tem aqui um negócio muito especial já no futuro. E também aqui é um design Flávio Manzoni. Curioso, né? Então você vê que o cara ele tem acertado bem o design das Ferraris, né? Vide F8, que é o que a gente tem mais próximo da gente. SP3, La Ferrari, Flávio Manzoni. E olha só, hein? Vindo para cá, 499, não tinha como deixar de colocar aqui no nosso mural a vencedora dos 100 anos de Le Mans. 499P, já com o V6 biturbo, o V6, o tão polêmico V6, que equipa as 296, que equipa todos os carros de corrida GTs das Ferraris, inclusive as Fórmula 1, são V6. Aqui a gente tem a mesma base, do motor V6 de 296 mesmo. Então, muita gente tem criticado isso, só que vendo por um lado de construção do carro, você coloca um motor para correr de várias formas, inclusive no carro de rua, você começa a minimizar os problemas dos carros, entendeu? Então, por um lado, se você for pensar bem, um desenvolvimento de um motor só para uma série, uma gama de uso da Ferrari, inclusive para Le Mans. Então, se você for pensar bem, esse V6 biturbo da 296, ele é um motor que ele está sendo muito bem desenvolvido. Então eu acredito não, a gente já está tendo experiências de durabilidade das Ferraris assim que tem superado muita coisa, entendeu? Então é o mesmo derivado desse. E voltando para a história, aqui a gente tem o retrato da 51, que foi a que venceu as 24 horas de Le Mans, os 100 anos em 2023, os 100 anos da 24 horas de Le Mans. Uma curiosidade,
A número 50, leva o número 50, que quando eles voltaram para Alemã, eles fazia exatamente 50 anos que eles tinham, a última vez que eles tinham andado com a equipe de fábrica com protótipo. E daí na 499, quando eles vieram de novo para a FIA, etc., e disputar campeonato de protótipo, eles, como fez os 50 anos, a número 50 vem disso. Então a número 50 vem dos 50 anos de aniversário que eles voltaram a correr Le Mans. Então é isso, cara. Eu acho que a gente retratou aqui um lance legal. A Jimmy Fair é um estúdio especializado em Ferrari, né? Então nada mais legal, nada mais bacana do que a gente retratar um pouco da história, né? Um pouco da história que o Enzo deixou, que para todo mundo que é apaixonado, todo mundo que gosta, sabe que é uma marca, é um lance muito icônico, muito bacana e muito fundamentado em história. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E para completar, a gente fez aqui um cavalo na cor amarela, né? O cavalinho rampante. Fizemos um cavalo na cor amarela, cor de Modena. E para todo mundo que diz que a cor da Ferrari na verdade é amarela, na verdade não é, é vermelha mesmo. Tanto é que a 125 ali a gente até tentou retratar o vinho dela, né? Que na verdade é um Rosso Imola, vamos dizer assim. Então, porque na época, inclusive, o vermelho mesmo, o Rosso Corsa, ele era da Alfa. Então, depois que o Enzo começou a pintar os carros dele de vermelho, lá atrás, vermelho mesmo, que ele começou a pintar de vermelho mesmo, e ficou esse lance da cor vermelha. E o cavalo amarelo representando o amarelo de Modena mesmo, que seria o amarelo do símbolo aqui. Então tá aí, cavalinho rampante, um pouco de história para vocês. Eu sou o Dimitris, Jimmy Fair, e se você procura uma Ferrari, se você quer trocar sua Ferrari, se você quer ser bem atendido, se você quer quem conhece mesmo desse tipo de coisa aqui, pode me procurar, os contatos estão aqui embaixo e espero que vocês tenham gostado um pouco do nosso mural com um pouquinho de história, fechou? Valeu!